também vos darei. E um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ou seja, aqui Deus diz que nós vamos ter um novo espírito e um coração de carne. Ele afirma que nós antes de conhecê-lo e antes de deixar realmente ele fazer parte da nossa vida, porque conhecer todo mundo conhece, todo mundo conhece o nome de Jesus, todo mundo ouve falar de Jesus. Qualquer pessoa que nós perguntamos se sabem quem é Jesus, ele vai te responder que é o Salvador. Mas estar na presença de Jesus já é algo totalmente diferente de conhecer Jesus. Estar na presença de Jesus, ele diz que ele vai colocar o quê? O Espírito dele sobre nós e ele vai trocar esse coração duro. O versículo 27 diz assim: E eu colocarei o meu Espírito dentro de vós e vos farei andar nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os fareis. Então, quando Deus coloca em nós o seu Espírito, automaticamente a gente passa a ser pessoas obedientes. E ele completa dizendo assim, que eu colocarei os meus estatutos e os meus juízos e os farei seguir. Então, quando nós entendemos e compreendemos os estatutos e compreendemos os caminhos de Deus, automaticamente vem o desejo, vem a felicidade de andarmos com eles e, por tabela, posso dizer assim, vem a obediência. Ela é diferente quando eu conheço o nome de Jesus, mas não vivo na presença de Jesus. Quando eu conheço o nome de Jesus, eu me esforço e eu tento cumprir os estatutos e os mandamentos de Deus. E eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu apenas conheço o nome dele. Agora, quando eu vivo com ele, automaticamente, tudo que vem dele, através do seu Espírito Santo, como instrução, como direção, eu faço com amor, eu faço sem eu perceber, eu me torno uma pessoa obediente. Por quê? Porque eu tenho prazer, eu tenho amor, eu tenho uma alegria de cumprir aquela ordem, cumprir aquela informação. E sabendo que dentro dessa alegria, ao ser executada, que eu tenho plena convicção de uma vida melhor. Eu tenho plena convicção de que Deus está dando para mim o melhor dele, que é o que ele quer dar. Vamos ver Jeremias capítulo 24, versículo 7. O que diz Jeremias 24, versículo 7? Vamos ver lá. Jeremias 24, 7. Diz assim, ó. E eu lhe darei um coração para que me conheça que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles retornaram a mim de todo o coração. Maravilha, né? Vou ler de novo. E eu lhe darei um coração para que me conheçam. Lembra que o texto de Ezequiel 36, 26 diz assim, olha, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. A pedra, ela é dura, né? A pedra, você não consegue nada colocar dentro da pedra. Se você partir uma pedra, conseguir partir uma pedra, dar uma retada numa pedra, ela vai se espatifar. Ela não, lógico que ela não vai ficar na formação original dela, ela vai se espatifar se você bater. Se você pegar uma broca e colocar, você pode até colocar ali uma bucha, mas só que ocorre o seguinte, essa bucha, ela não vai fazer parte da pedra, então a pedra, ela se espatifa. E Deus diz assim, vou colocar aqui um coração de carne, quer dizer assim, vou colocar um coração humano e celestial. Aí ele diz aqui, a parte humana, eu vou tirar esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne para você. O que é o coração de carne, coração humano? É um coração celestial, que ele diz aqui em Jeremias 24, 7.
lhe darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Então, ele dá um coração celestial, para que a gente tenha a noção, para que a gente tenha a felicidade, para que a gente tenha o reconhecimento de um ser celestial, que é o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a partir do momento que ele troca o nosso coração, ele já traz a gente para a companhia dele, para a vida dele, para fazermos parte da rotina, do cotidiano dele. Por isso que ele fala no texto de Ezequiel que o Espírito dele estará sobre nós. Vamos ver em Salmos, capítulo 51, versículo 10. O que diz Salmo 51, versículo 10? Salmo 51, 10. Diz assim: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Então, Davi diz assim: cria em mim, Deus, ó Pai, cria em mim um coração reto, um coração limpo. Faça correção nesse coração que eu tenho. Nós sabemos que a história conta que ali ele houve na caminhada dele com Deus, ele houve uma desatenção dele, e ele sentiu o peso do erro cometido, do pecado cometido, e ele pede assim: me renova, me perdoa, me ajude, me faça uma purificação. E aí Davi faz esse pedido. Então, só para a gente recapitular, que Deus ele tira aquele coração de pedra, que é o coração de pedra, o coração mundano, um coração que nós vivemos em um mundo que a sua palavra já é bem clara quando ela diz que esse mundo há em trevas, que esse mundo há no maligno, tá? No maligno. E aí, quando ele dá um coração de carne, quando ele diz assim: eu vou te dar um coração novo, criar um espírito novo em ti, ele já traz a gente para ter um coração celestial, um coração que a gente compreenda como é o mundo celestial. E importante, quando ele faz essa troca, é importante dizer que ele já diz, já afirma ali: olha, a partir de agora vocês vão viver comigo. Então, vocês vão ser transformados totalmente do estágio que vocês estão, para que vocês possam conhecer um outro estágio muito superior, muito acima. Ou seja, o estado do coração de pedra é um estado de uma vida limitada, uma vida que vai ficar aqui, limitada. Quando ele dá um coração de carne, que ele dá a presença do seu Espírito, que quando a gente sente a alegria realmente de entender e compreender esse amor dele, a gente sobe de estágio e vamos ter agora uma vida celestial, ou seja, nós vamos ter uma vida eterna. Mensagem aos jovens, lá no capítulo 72, página 72, mensagem aos jovens, olha o que diz para nós, mensagem aos jovens 72. Diz assim, queridos: ao falar Jesus do novo coração, refere-se a manter a mente, a vida e o ser todo. Vou ler de novo. Ao falar Jesus do novo coração, refere-se à mente, à vida e ao ser todo. Ou seja, quando ele fala que vão trocar esse coração de pedra para um coração de carne, ele transforma a nossa vida de uma forma o quê? De uma forma geral, físico e espiritual. Continuando, diz: ter uma mudança de coração é retirar-se as afeições do mundo e unir-se a Cristo. Não é maravilhoso? Ter uma mudança de coração é retirar as afeições do mundo e unir-se a Cristo. Ter um coração novo é possuir um novo espírito, novos propósitos e motivos novos. Lembra quando a gente vem para o Evangelho? Que a gente é assim, a nossa mente é assim, ela dá uma girada de 360 graus, a gente começa a perceber que aquilo que a gente achava que era certo não é certo, e a gente começa a sentir assim uma sensação de bem-estar em estar em um novo nível, ou seja, em estar conhecendo um novo mundo.
e diz para nós: qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e para o orgulho. Olha a pergunta, dentro de mensagem aos jovens. Qual é o sinal de um coração novo? A resposta: há uma vida transformada, há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e para o orgulho. Então, isso quer dizer o seguinte: como é que eu sei que minha vida, que o meu coração ele é novo? Como é que eu sei? É quando eu começo a melhorar as minhas atitudes, é quando eu começo a melhorar os meus pensamentos, é quando eu começo a melhorar nos meus sentimentos. Será que antes e pós-evangelho eu continuo com o sentimento de egoísmo? Sentimento de egoísmo nós sabemos que é aquilo que nós queremos somente para nós, né? A gente não quer para outros. Eu lembro muito assim, fica muito na minha mente aquele livro Beneficência Social, lá no capítulo, que fala do capítulo 58 de Isaías, e eu acho muito importante que diz assim, ela relata dizendo assim, que quando eu dobro meus joelhos para orar, que é o nosso caso aqui, que estamos, né, num grupo de oração, o nosso objetivo é melhorar, e para melhorar nós precisamos falar com quem tem o poder de melhoria para conosco, que é Deus, na pessoa de Jesus. Então, o nosso objetivo neste grupo é orar. Então, lá em Beneficência Social, diz assim, que se eu dobro os meus joelhos para pedir melhoria de caráter para mim, para os meus familiares, para pedir melhoria de condição financeira, como foi tocado ontem, para mim, para os meus familiares, no caso, meus filhos, tudo que eu peço para mim, mas não lembro de também pedir que essas bênçãos sejam dadas também para todos, para o meu próximo, relata que se torna uma oração egoísta. Ou seja, quando eu oro somente pensando na minha situação e não oro também para que Deus, que caso alguém esteja passando na mesma situação, ou que alguém que está orando a Ele para pedir algo ou para agradecer algo, que Ele também dê as respostas, quando eu não faço isso, eu sou egoísta. E relata que, esse profecia diz assim, que essa oração foi em vão. Eu não passou do teto, não chegou no trono da graça. Por quê? Porque eu estou sendo egoísta, eu quero resposta para mim. Eu quero só as bênçãos para mim e para minha família. Eu não lembro da família do meu vizinho aqui do lado, eu não lembro da minha família, do meu irmão que está lá na igreja pedindo, né, oração aqui do grupo. Então, foi em vão. Eu dobrei os joelhos, eu falei ali em vão. Mas quando eu faço a minha petição e digo, Senhor, lembra-te também do meu irmão que fez aquele pedido lá no culto de quarta-feira, ou que fez meu pedido no chat, que fez um pedido para mim na rua, lembra dele, Senhor. Dê a resposta, o Espírito Santo fale com ele. Aí, essa oração, ela chega através da transformação do Espírito Santo com um senso suave na maneira de Deus, e ele vai dar a resposta conforme o que ele quer. O Espírito Santo vai dizer para nós a resposta. Nós temos que estar atento a isso. E quando fala na questão de orgulho, tem uma palavra muito forte, que essa palavra ela gira nas redes sociais, em qualquer canto, em qualquer roda de conversa, e diz que nós viemos, e a Bíblia diz isso, nós viemos do pó e voltaremos para o pó. E as pessoas dizem assim mesmo, que não adianta eu me achar melhor do que ninguém. Porque quando eu acho que eu sou melhor do que ninguém, ao descer a sepultura, aquele meu orgulho, ele vai morrer ali. Então, quando eu me acho melhor do que alguém, eu deixei de ter a oportunidade de conviver com o meu próximo e dizer para o meu próximo que existe aqui, que existe um Salvador. Que esse Salvador, ele transforma o nosso coração, dando um coração celestial. Então, se eu ainda estou, isso é um dos itens, mas se eu ainda estou com esses itens de egoísmo,
de orgulho, eu tenho que estar atento de que isso aí não tem me ajudado, pelo contrário, tem me impedido de ter uma comunhão com Deus e com o próximo. E somente frisando, queridos, que a comunhão com Deus, ela passa primeiro pelo próximo. Não adianta eu ir direto a Deus se eu sou uma pessoa de difícil condição na questão das relações humanas. Se eu sou uma pessoa difícil de lidar, se eu sou uma pessoa que diz a si mesmo, digo a verdade, dou a quem doer, porque eu estou falando a verdade, por engano. Ellen White diz que tem pessoas que dizem, digo a verdade, dou a quem doer, pensa que está levando a pessoa a Cristo, não, está retirando a pessoa de Cristo, está afastando a pessoa de Cristo. Por quê? Porque Deus, ele falou a si mesmo, olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês, só que vocês não vão suportar o que eu tenho para dizer. E ele não falou, então ele segurou aqui, por quê? Porque a misericórdia dele é para alcançar cada um de nós. E através da oração que ele fez, quando ele teve a passagem humana, foi justamente para que nós sejamos transformados. Bora ver o que está escrito em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 4, 23. Olha o que diz aqui. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Ou seja, guardar o nosso coração de toda diligência, porque é daqui que provém as questões da vida. O que é guardar o nosso coração com toda diligência? É entender que o nosso coração, ele é um coração duro, mas ele se torna maleável na presença do Espírito Santo. Porque na presença do Espírito Santo, quando eu busco a presença do Espírito Santo, automaticamente ele vai me orientar, ele vai dizer, olha, o caminho é esse aqui, ele vai dar respostas nas minhas petições, ele vai dar resposta nas minhas perguntas. E aí, o que ocorre? Ocorre que se eu entender a voz do Espírito Santo, se eu aproveitar a informação que o Espírito Santo me deu, se eu for obediente a essa informação, automaticamente eu estou sendo o quê? Diligente. E o que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que cumpre o propósito a ela dado. E o que o Espírito Santo dá? Ele dá direcionamento para que a gente possa não entrar em questões loucas, as questões humanas, e entrarmos e nos mantermos firmes nas questões espirituais, porque as questões espirituais, elas não dão discernimento, elas não dão colírio. Então, quando eu tenho discernimento espiritual, toda questão na minha vida, eu vou saber me posicionar. Por quê? Porque eu vou fazer como Davi, que quando ele ia nas suas batalhas, ele perguntava a Deus, Senhor, eu tenho essa batalha a enfrentar, como eu faço? E Deus direcionava a ele, e as guerras deles eram guerras de sucesso, porque ele vencia. A maior luta dele foi uma luta espiritual, não foi as grandes batalhas que ele enfrentou contra adversários humanos, contra inimigos ao derredor dele, mas a maior batalha de Davi foi uma batalha espiritual. Tanto é que ele diz lá em 51, 10, ele disse assim, olha, Pai querido, renova o coração, me dá alegria da salvação, me dá alegria da tua presença, não te afasta de mim, deixa eu sentir o calor, né? Deixa eu sentir o refrigério da sua presença. Essa foi a batalha espiritual, a maior batalha de Davi foi essa, a batalha espiritual. E a Bíblia ela diz para nós assim que ele se tornou alguém segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mateus, lá no capítulo 21, há uma história. Mateus 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Diz que Jesus, ele estava na região de Tiro e Sidom. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando Jesus, ele começa o ministério dele, ele vai a uma região que era o centro dos negócios naquele momento, na época da época.
Então, ali tinha pessoas vindo do mundo inteiro para negociar e pessoas ali com várias religiões, vários deuses, eles adoravam vários deuses. E era um local ideal, propício para que Jesus pudesse ser conhecido, para que a gente pudesse entender que o Salvador estava no meio de nós. E ele vai para uma região, Cafarnaum, e uma região após ele sair do deserto, ou seja, após ele passar longo período em oração. E para orar, nós precisamos jejuar, né? Quando nós temos uma batalha pela frente. E ocorre o seguinte, que naquela região, por que as pessoas adoravam vários deuses? Porque era uma região minada de pessoas do mundo inteiro e era uma região minada das hortes inimigas. E aí, quando você começa a pegar, desde a saída do deserto, ali o passo a passo, o movimento de Cristo, ele começa a realizar vários milagres. E o que me chama a atenção é essa que está em Mateus 15, 21, quando ele chega ali em Tiro e Sidom. Quando ele chega ali em Tiro e Sidom, ocorre aqui o seguinte, que uma mulher, no versículo 23, 22, ali aparece uma mulher cananeia. E essa mulher começa a gritar para Jesus. Ela começa a gritar, disse assim, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ela gritava, ela não falava. Ela não encostou nele e disse assim, Senhor, eu quero te pedir um favor. A minha filha, ela está tomada, possessa por hortes inimigas, e eu quero te pedir um favor. Vá lá e cura minha filha. Não, ela não fez isso. Ela começou a gritar e dizer a primeira coisa, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele caminhava no meio da multidão ali, mas Jesus não falava uma só palavra para essa mulher. Nada, 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 nada. E ela cada hora mais gritando, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu acho assim importante que a filha era que estava passando por um problema, automaticamente, como pais que somos, nós também somos afetados pelo problema. Só que existe uma diferença sobre a forma que nós somos afetados e a forma que os filhos são afetados. A nossa forma é porque nós somos pais. Só quem é afetado muito mais é o próprio ser que está cometido da enfermidade. Então, essa filha estava cometida de uma enfermidade espiritual e estava sendo, podemos dizer que cada tempo que passava, ela ia sendo destruída por aqueles seres que estavam no seu corpo. Mas a mãe, ela primeiro dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, ela estava dizendo para Jesus, Senhor, me perdoa a minha negligência, me perdoa a minha transgressão, perdoa a minha maneira de viver que pode ter dado ou posso ter negligenciado, posso ter contribuído para minha filha chegar a esse estágio. Então, primeiro ela pede perdão para Deus. E ela pede perdão para Deus, dizendo assim, tem misericórdia de mim, a minha filha está possessa. Ela pede perdão e ela diz por que ela está pedindo perdão e ela está pedindo a petição, o livramento da filha. Jesus caminha e ela gritando, e ela pedindo, e ela não se calando, e aí ele em silêncio, e incomoda isso os discípulos. E o discípulo encosta Jesus e diz assim, meu irmão, olha, vou te pedir, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Ou seja, para eles, para o discípulo que falou com Cristo, o que acontece? Ela estava perturbando. Ela estava atrapalhando no entendimento humano o trabalho de Jesus. Mas quando Deus dá para nós novamente, nós entendemos que ali era um trabalho de Cristo. E Cristo ele fica em silêncio. De tanto ela gritar, de tanto ela, como o discípulo falou, de tanto incomodar, Jesus diz assim mesmo no versículo 24, eu não fui enviado
eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Que pancada, né? Poderíamos dizer que se fosse conosco, se nós não tivéssemos a fé que essa mulher teve, nós iríamos embora, tristes, revoltados e com certeza falando mal de Jesus, dizendo que aquele não é o Messias, que aquele não é Salvador. A mente, o coração de pedra, ele pensa dessa maneira. Eu saí da minha cidade, eu larguei os meus deuses, porque ela era uma mulher cananeia, eu larguei os meus deuses, ou seja, eu não acreditei mais nos meus deuses, eu fui atrás de um homem que o que eu vejo escutar, o que eu pedi em oração, me mostrou que eu devia ir atrás dele, e de repente eu faço o apelo, eu confesso os meus pecados, eu digo a ele que a minha filha está precisando dele, e ele diz assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não faz parte da minha nação, eu não vim para ti, eu vim para a minha nação, ou seja, vai-te embora. Se ela fosse uma mulher que não tivesse fé neste homem, se ela fosse uma mulher que essa fé não tivesse sido dada a ela através do poder da oração, essa mulher ia embora, frustrada, decepcionada, preparada para enterrar a filha que estava sendo a cada dia mais usada para matança, e tinha espalhado a sua comunidade, a sua igreja, a sua família, que ele seria um enganador, que ela estava errada ao procurá-lo. Mas ela já estava com o coração de carne naquele momento. A mente dela já tinha sido transformada pelo Espírito Santo, que ela diz no versículo 25, olha que ela diz, Mateus 15, 25, ela diz assim mesmo: então veio a ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. No 24, ele diz assim: vai-te embora, porque eu não vim para você. Então, como dizer assim, para de gritar. Mas ela diz assim, ela veio, o que ela fez? Ela não virou as costas, ela fez o contrário. Com a resposta pesada dele, ela adorou ele. Ela adorou ele. Por que ela adorou ele? Porque a sua fé foi provada, e a adoração é a certeza que está no lugar certo. E ela diz assim, então veio ela e adorando, disse: Senhor, socorro, ou socorre-me. Mas assim, Senhor, socorro. A continuação, ele diz assim, mais uma pancada ele dá. Ele diz assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Gente, você já pensou? Você está diante do Salvador e ele diz assim mesmo para você, olha, não é bom eu tirar dos meus filhos e dar aos cachorros. Foi 8 testes, né? Foi outro teste de fé. Outro teste de coragem. Outro teste de amor. Olha o que ela diz. Concordo plenamente com o Senhor. Versículo 27. Concordo plenamente. É verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não estava preocupada se ela era a principal daquela família de Jesus. Ela não estava preocupada se ela não tinha no sangue, correndo na veia, o sangue israelita. Ela não estava preocupada se ela ia ser, como diz, alguém ali, a menor de todas naquela casa. Ela não estava preocupada com isso. A única preocupação e objetivo dela, quando ele diz assim, olha, as migalhas, não é bom dar o pão, mas ela diz, mas as migalhas que caem da mesa do seu senhor, que caem da mesa dos seus senhores. É verdade isso. Mas eu quero comer essas migalhas, porque eu entendo na minha mente que essas migalhas é importante não deixar se perder. E mesmo as migalhas, ela tem poder de transformação da minha mente, poder de salvação, de cura minha e da minha filha. Olha que maravilha. O versículo 28 diz assim, então Jesus disse, ó mulher,
grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha, naquela mesma hora, ela foi salva. Amém, irmãos. Glória a Deus, Senhor, por uma fé que foi constituída somente ao falar de Jesus. Ela não convivia com Jesus. Ela era uma mulher cananeia. E os cananeus eram adoradores de deuses, vários deuses pagãos, mas ela viu escutar de quem? De Jesus. Lembra quando eu falei no início que quando a gente prega o evangelho para uma pessoa, a gente tem que logo, no decorrer, dizer assim, olha, você aceita um estudo? Quando a pessoa diz aceito, então você fique sabendo que a promessa desse estudo é que o teu coração vai ser transformado de pedra para carne. Ou seja, que você vai conhecer Jesus e você precisa abrir o coração para Jesus. E ela abriu o coração para Jesus. Ela abriu o coração para Jesus. Ao ouvir de Jesus, ela começou a monitorar Jesus. Com certeza, ela já vinha buscando o passo a passo dele, tanto é que ela encontrou ele ali naquela região de Tiro e Sidom. Mas assim, o diálogo que eles tiveram ali, ele dizendo para ela assim, olha, eu não posso fazer nada por ti, porque primeiro são de casas, bora ver se sobra alguma coisa para ti. E sabe o que sobrou para ela? Migalhas naquela relação, naquele diálogo entre os dois. E ela disse, não me importa que seja migalha, não me importa que eu tenho que estar e eu quero estar na presença, na tua presença, ó Deus. E ela foi curada em tabela, ela e a filha, porque Deus diz a si mesmo, eu nunca encontrei fé tamanha. Então, aquela mulher, a partir daquele momento, ela cresceu mais ainda a sua conexão, a sua interatividade com Jesus. E, com certeza, com a cura da filha, esse evangelho, ele foi espalhado para vários lugares através dessa mulher. E eu queria dizer aos queridos irmãos que Romanos capítulo 12, vamos ler Romanos capítulo 12, o que diz para nós? Romanos capítulo 12, diz assim para nós o versículo 1 e o versículo 2, diz, suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós vamos fazer a vontade de Deus? Como nós vamos apresentar um culto racional? Quando nós pensamos que esse culto é somente quando a gente faz diário, matutino e vespertino, na igreja, ou quando vai fazer uma visita missionária, não é só isso. Por isso que ele diz, renova a mente de vocês. O nosso culto, ele começa a partir do momento que nós dobramos os joelhos e vamos orar a Deus. Ou onde nós estivermos que nós oramos, mentalmente, isso é um culto. E quando ele diz assim, culto racional, faça o seu culto racional, ele quer dizer o seguinte, peça a mim aquilo que vai fazer com que você cresça espiritualmente. Não peça coisas desnecessárias, porque eu já te dei. Quando eu falo coisas necessárias, porque às vezes a gente pede a Deus, a gente diz assim para Deus, Pai, dá para mim o arroz e o feijão. Eu não posso, eu não tenho que pedir para Deus o arroz e o feijão. Eu tenho que agradecer a Deus o arroz e o feijão. Porque antes de nós pedirmos, Deus já nos deu, já nos preparou. Lembra na nossa criação? Antes de criar, ele deu para nós casa, alimento, amigos. Depois nos criou. Ele preparou o ambiente. Então, quando nós pedimos, Senhor, me dê o pão. Senhor, me dê dinheiro para me conseguir o alimento para minha família. Isso é um pedido desnecessário. O que é um pedido de um culto racional? Senhor, muito obrigado, mesmo se não tiver, porque ele já entregou isso. Diz, Senhor, muito obrigado,
para o Senhor me dê condições físicas, emocionais, espirituais, para eu sair à labuta do dia. E obrigado pelo dinheiro que o Senhor me deu, e obrigado pelo alimento que esse dinheiro deu condição de pagar. Porque tudo provém de ti, tudo vem de ti. É dessa forma. E a gente tem que fazer a nossa petição numa questão de mente, numa questão espiritual. O que a gente precisa nas nossas petições a Deus é como essa mulher. Ela pediu condição espiritual para ela e para a filha dela. As duas foram curadas espiritualmente. Então, a gente precisa pedir renovação espiritual para que a gente cresça espiritualmente. Porque se eu cresço espiritualmente, eu tenho discernimento de Senhor dizer assim, olha, para te conseguir o pão, porque diz que é o suor do rosto, você vai fazer isso, isso, isso. Aí você vai lá e faz, como ele dizia para Davi, vai lá que eu vou te dar o inimigo na mão. Aí você vai lá e faz, o que acontece? Você recebe a bênção, você recebe o pão. Eu quero finalizar com o texto de Provérbios, capítulo 5, capítulo 3. Gostaria que os irmãos me ajudassem em acompanhar esse capítulo, Provérbios 3, versículo 5 e 6. Vamos lá acompanhar junto. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Ou seja, vamos confiar em Deus. Vamos parar de apoiar no nosso entendimento, que o nosso entendimento tem levado para o buraco. Então, confiemos no Senhor com todo o coração e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Versículo 6. Em todos os teus caminhos, reconhece Ele direciona as tuas veredas. Queridos, uma informação, eu agradeço a Deus e eu queria dar uma informação que o tema, ele fala sobre um novo coração. O coração nosso, ele está não dentro do peito, o nosso coração está na nossa mente. E estudando sobre essa questão, conforme os textos que eu li, o coração está na nossa mente. Estudando isso, como que eu até indico que é uma palestra para quem é de saúde, né? Acho que o Elias deve estar por aqui, é um homem que entende de saúde, irmão Elias. Então é o seguinte, nós precisamos cuidar do nosso cérebro. E aí existe como cuidar do cérebro? Alimentação saudável. É batido, mas a gente não entende realmente o que é isso, alimentação saudável. E eu descobri, nas minhas pesquisas, que a melhor fruta para o cérebro é o pêssego, é a uva, é as nozes. Então, se a gente está tendo falta de fé, se a gente está murmurando, se a gente está brigando, se a gente não está conseguindo superar as nossas dificuldades espirituais, se a gente está tendo problema de enfermidade física, se a gente está tendo problema de enfermidade financeira, todos os problemas emanam do cérebro, porque é o cérebro que direciona as nossas atitudes, e as nossas atitudes têm causado os nossos desesperos. Então, o que nós temos que fazer? Alimentos, é a nossa alimentação. E a alimentação, quando eu fui buscar do cérebro, frutas, verduras, e o que a gente propaga. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, que nos dê a sua santa presença em nossas vidas, diariamente, e que queremos ter essa presença em nossas vidas. Amém. 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 Obrigada, irmão Nilson, pela mensagem. Mensagem maravilhosa. Precisamos cuidar mais Amém. do coração. Deus é tão maravilhoso que nos traz instruções todos os dias. Precisamos só praticar o que aprendemos. E assim melhorar cada vez mais nossa vida espiritual. Eu vou passar a palavra para a irmã Sandra. Então, iremos para as orações finais. Eu gostaria de convidar, vou pegar aqui o microfone das pessoas. Eu gostaria de convidar nosso mensageiro para estar orando conosco. Gostaria de convidar nosso mensageiro para estar orando conosco, a próxima oração. E em seguida, gostaria de convidar o irmão, que eu sempre esqueço o nome dele, que está com o nome aqui, e conhecereis a verdade. Você pode estar orando conosco, irmão? É a irmã Sidneia.
A irmã Sidneia? É que eu tô com o celular do meu marido. Bom dia para todos. Você pode estar orando conosco, irmã? Amém? Sim, sim. Eu irei passar os objetivos. Então, depois dessa belíssima mensagem, né, para nossos corações, mensagem maravilhosa, eu gostaria que o irmão Nilson pudesse estar orando para que a gente pudesse estar cada dia mais, né, colocando essa mensagem em nosso coração, estar assim colocando em prática no nosso dia a dia, e também estar orando em prol de todos os departamentais de nossas igrejas, para que possam estar despertando e assim estar realizando todos os projetos que assim cheguem em suas mãos, possa estar fazendo com dedicação e amor. E eu gostaria que a irmã Sidneia pudesse estar orando em prol de todos os pedidos que foram escritos no chat, os pedidos de oração, e também pela a classe batismal e os alunos que estão inscritos e os interessados. Então, muitas pessoas estão interessados, só que às vezes faz o curso e acaba que ainda não se decide, mas que Deus possa estar tocando no coração e eles possam perceber o tempo que estamos vivendo e possam tomar suas decisões de vez. E a irmã Alexandra está com oportunidade para designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido o pastor Salomão para fechar essas orações da manhã. Pastor Salomão, bom dia. Bom dia. O pastor Salomão vai orar por todos nós, que venhamos ter um novo coração, como o Salmo 51:10, né? Um coração novo, puro, renovado e um espírito reto. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai querido, de infinita bondade, de infinita misericórdia, doce nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar e para aprender, Senhor, de ti, e nós te suplicamos que neste dia, Senhor, nós possamos compreender aquilo que nós temos que fazer para ter um coração verdadeiro. Por isso eu te peço para que, quando nós formos à feira, quando nós formos ao supermercado, que a gente compre aquilo que é correto, o alimento correto, para que essa mente seja renovada. Quando nós compramos o alimento correto, automaticamente a gente vai ter dois benefícios. O primeiro é o espiritual. O segundo, que a gente gastou o dinheiro dado por ti, sagrado, com o que é santo, Senhor. Também nós te pedimos para que, aonde estivermos, na casa de amigos, em viagem, no trabalho, que quando for oferecido algo para nos alimentarmos e não for benéfico para nós, possamos ter a educação e a cortesia de agradecer, mas não ingerir. Temos que ter esse discernimento. E eu te peço para que nós possamos, Senhor, se nós não temos essa força de vontade, que a gente venha clamar como aquela mulher cananeia. Venhamos a lutar em oração contigo para que o Senhor dê a nós um espírito de decisão, um espírito correto. Eu te apresento os departamentais de toda a associação, de toda a união, Senhor, todo o teu ministério, onde quer que esteja. Que se esse líder ele está tendo dificuldade para executar o projeto, Senhor, que ele lembre-se que quem direciona, quem acompanha, é o Espírito Santo na pessoa, no poder de Jesus. E a igreja, se ela está dormente, sem, Senhor, negligenciando, sem querer fazer, desperta o teu povo que dorme, Senhor. Mas que a liderança observe, assim como o Senhor mostra nas grandes batalhas, não é a quantidade, é a qualidade. Porque onde tiver dois ou mais, ali o Senhor está. Então, que esses dois valentes de cada igreja, porque tem dois valentes de cada igreja, faça a tua igreja prosperar com o comando do Espírito Santo, Senhor. Eu oro, te agradeço em nome santo de Jesus. Te peço perdão. Amém. 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 Ainda na tua presença, ó Pai, aqui me encontro juntamente com todos os irmãos, te agradecendo por essa oportunidade e te suplicando de maneira especial pelos pedidos que estão no chat. Tenha misericórdia de cada petição
a necessidade tu bem sabes e conheces, e deseja suprir, mas que a sua vontade se faça, meu Deus. Lembra-te de que somos pó, somos carentes da tua direção em todas as coisas. Possamos sermos usados pelo Espírito Santo, transformados a cada dia para que possamos melhor te servir. Te suplico ainda em favor da classe batismal, as pessoas que estão recebendo os estudos, ou também dos cursos bíblicos, porque nós sabemos, Senhor, que o tempo está esgotando, mas muitos estão ainda no vale da indecisão. Que o Espírito Santo venha incomodar a cada um deles para que se decidam, Senhor, para que se firmem na verdade. E nos dá sabedoria para que possamos a cada dia sermos mensageiros, Senhor. E nos fortaleça para que no grandioso dia, e também essas almas preciosas, sejamos preparados para o encontro contigo. Fica conosco, ó Pai. Abençoa essa manhã de jejum. Nos dá graça para que possamos andar na tua presença. Com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso querido Deus e eterno Pai que está no céu, glorificado Senhor, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Queremos agradecer pela tua companhia, pelo teu Santo Espírito em nossas vidas. Agradecer por mais um despertar, estarmos aqui nessa sala, junto com os nossos irmãos, buscando o Espírito em verdade. Senhor, nesse momento também, queremos te agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que o mesmo possa nos lavar, nos purificar, Senhor, que possamos andar em toda a justiça. Pedimos em prol de uma transformação no nosso coração, que o mesmo possa ser tirado, Senhor, esse coração de pedra, possamos ser renovados, um coração puro e reto, e que possamos, Senhor, andar sempre diante da Tua presença. Pedimos também, Senhor, por cada irmãos que aqui se encontra nas madrugadas, Senhor, te buscando, realmente sentindo a necessidade que temos de Ti, estamos aos Teus pés, para podermos ser assim moldados e que possamos realmente deixar que o Espírito Santo venha nos moldar, nos talhar e fazer esse processo, Senhor, de mudança. Tira de nós o coração arrogante, tira de nós o coração egoísta e venha, Senhor, cada dia que possamos nós ver que precisamos andar de acordo com a Tua santa e boa vontade, mostrar às pessoas que elas possam ver em nós a imagem e a semelhança de Ti. Nos dê, Senhor, dos frutos do Teu Santo Espírito, cada um deles. E aqui nós oramos, aqui nós agradecemos e te suplicamos, no doce nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nos méritos do Teu Filho amado. Amém. 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 A Deus pela semana. Amém. As promessas do Senhor. Peço que os irmãos desliguem seus microfones, que está com o microfone ligado. Obrigada. Amanhã não teremos reunião, mas vamos ter a nossa vigília. A cada término de série, a gente faz uma vigília, né? Então, terminamos a série anterior e vamos terminar essa. A série Promessas termina para a semana. Para a semana é as últimas promessas que Deus quer que tenhamos nos nossos corações, né? Então, nós vamos fazer a nossa vigília. O tema é Meu Encontro com Jesus. Vamos falar dos encontros que Cristo teve na Bíblia. E também, se você quiser compartilhar o seu encontro com Jesus, como foi que você conheceu a fé, como você veio para a igreja, você entra no meu PV, o da irmã Adriana, o da Sandra. Nós estamos agendando os irmãos que queiram participar, contando um testemunho, cantando, agradecendo, tá? Nós estamos agendando porque para cada pessoa vai ter seu tempo. Para todas que quiserem participar, tenham tempo cada uma, tá
bom? Que todos possam participar, engrandecer e honrar o nome do Senhor. Esse é o objetivo da nossa vigília. Então, sábado eu aguardo os irmãos. A vigília vai ser das 8 à meia-noite. E o link será disponibilizado 15 minutos antes de iniciarmos, tá bom? Então, vamos concluir. Maravilhoso Deus, eu sou muito grata a Ti por essa oportunidade. Obrigada, abençoe todos os nossos irmãos que estiveram conosco durante esses 3 dias em oração. Também obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos outorgado. Em nome de Jesus, concluímos esta reunião. Que a paz, amor de Jesus e o Espírito Santo nos conduzam hoje e sempre. Amém. Queridos, bom dia. Amém. Fiquem com Deus. Amém.